E essa última semana de Dona Beija teve uma verdadeira dança das cadeiras nessa novela e praticamente não sobrou ninguém vivo para contar a história. Sejam bem-vindos à Chácara do Jatobá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melqui Rodrigues e estamos aqui para falar dos capítulos finais de Dona Beija, os capítulos 36 ao 40. Então antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então galera, antes de começar esse vídeo, eu só vou trazer um adendo aqui, que na verdade, nessa primeira parte desse vídeo, eu vou falar apenas dos capítulos 36 ao 39, porque até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a HBO Max ainda não nos enviou o capítulo 40, que é o último capítulo. Então eu não sei se eles vão enviar antecipadamente ou se a gente só vai poder assistir no dia que for lançar, de fato, no streaming. E para eu não ter que gravar dois vídeos para falar praticamente a mesma coisa, então tô gravando esse vídeo aqui, que é uma primeira parte toda falando dos capítulos 36 ao 39. Depois que eu conseguir assistir o 40, eu gravo outro vídeo, mas junto com esse daqui, anexo junto com esse daqui, para falar apenas do final. Então assim, vai ser um vídeo em duas partes, porém tudo vai ser em um vídeo só. Vamos lá. Gente, eu não sei nem por onde começar, tá? Não sei nem por onde começar, porque teve tanta coisa e aconteceram coisas assim muito rápidas, tipo, a gente mal saía de um acontecimento, já partia para o outro. Eu tinha reclamado na semana passada sobre o fato de que mataram a Teresa por nada, ou que não desenvolveram a história dela direito, e muitas pessoas vieram no meu vídeo e falaram, não, mas é assim mesmo, porque na história real a filha da Beija realmente morre e tal. Tá, beleza galera, pode ser de fato que realmente tenha acontecido isso na vida real, mas o que eu quero dizer, as pontuações que eu fiz no vídeo passado, era que ela morreu de uma forma muito esdrúxula, entendeu? Então assim, a impressão que deu, a sensação que deu, foi que a Teresa morreu em 5 minutos. Já que ela iria morrer de qualquer forma, que fizesse um desenvolvimento melhor ali da personagem até o momento da sua morte. Algo que não aconteceu. Então, a minha indignação por conta da morte da Teresa foi por conta disso, entendeu? E também porque era uma personagem que dava para eles se explorarem bem mais antes da sua fatídica morte. E falando em mortes, aqui nessa última leva teve muitas mortes, muitas, tá? Muitas. Então vamos lá. Primeiro, voltou a questão do mistério para descobrir quem é o assassino das prostitutas de Araxá. Suspeito dali, suspeito daqui, chegaram a suspeitar da Beija, do Fortunato, de fulano, de cicrano e beltrano, e todo mundo ali é suspeito. Só que uma coisa que eu até esqueci de comentar, que aconteceu no final do capítulo 35, que eu esqueci de comentar isso no vídeo passado, foi que a Beija, ela foi atacada na sua própria casa. Alguém violentou ela. E até então a gente estava tentando fazer conexões ali de que a pessoa que violentou a Beija fosse a mesma pessoa que estava matando as outras prostitutas. Mas não foi isso que aconteceu. Enquanto o pessoal estava procurando ali alguns hábitos de freira no baú, a menina encontra um broche. E esse broche tem, na verdade não é o broche o nome, tem um outro nome lá, mas eu esqueci, mas eu vou falar o broche. E esse broche tinha as iniciais JB. No momento que ela lê essas iniciais JB, ela já saca de imediato que a pessoa por trás disso é o Botelinho. Então, a Beija, ela chama o Botelinho, ela faz uma jogada psicológica, obriga ele a escrever um artigo e tal, e acontece, gente, acontece uma das coisas mais bizarras que aconteceram nessa novela até agora. O Botelinho, ele simplesmente vira picadinho. Sim, quando eu falo picadinho, eu tô falando picadinho mesmo. Não apenas vira picadinho, como ele é servido para os coronéis ali de Araxá. Os coronéis estavam se desgustando de uma carne maravilhosa. Nossa, Beija, que carne gostosa, que tempero, que coisa saborosa. Mal sabendo eles que eles estavam apenas
degustando da carne do botelinho. Gente, que delícia isso. Isso me lembrou muito Chica da Silva. A Chica fazia umas coisas bem brutais como essas. Não esperava que a Beija chegaria tão longe. Além da morte do botelinho, a gente teve a morte do Botelho, que foi fora da tela, o pai dele. Quando eu digo fora da tela, é porque eu digo que não foi de forma linear. Foi preciso colocar um flashback ali para mostrar que o Botelho morreu porque tentou atacar a Candinha empurrou ele, o Botelinho estava ali presente e eles deixaram ele morrer e depois enterraram ele. Gente, a morte do Botelho foi a mais idiota, entendeu? A mais idiota de todas. Bom, teve outra morte lá também, mas já eu vou comentar. E a gente também teve a morte do Felizardo. Olha só, o Felizardo que todo mundo desconfiava que ele poderia ser o assassino. Olha só, já 3 suspeitos foram embora. Que era o Botelinho, o Botelho e o Felizardo. 3 suspeitos de ser o assassino das prostitutas. 3 suspeitos foram embora. A Genoveva, ela simplesmente se cansou das agressões do marido, não aguento mais isso, não aguento mais essa vida, e ela deu uma bebida para ele com veneno de rato. Gente, a mulher foi cruel dessa vez, mas um cruel assim que eu passo todos os meus panos para ela. Então, ela ficou esperando o efeito fazer e ele começou a expelir coisa pela boca e tal, desmaiou e caiu durinho no chão. Então, foi uma atitude bem ousada da Genoveva, mas eu passo o pano sim, porque aquele Felizardo, cara, aquele Felizardo ele merecia um fim trágico mesmo e foi realmente o que aconteceu. E olha só, gente, o que foi que aconteceu? O Antônio morreu! Eu sei, segura aí a sua comemoração, eu sei que você deve estar vibrando horrores nesse momento, porque de longe, essa era a morte mais aguardada da novela inteira, porque ninguém aguentava esse homem, ninguém suportava esse homem. E o melhor, ele morreu antes mesmo desses personagens que eu acabei de comentar aqui, e uma morte muito, daquele jeito, entendeu? Mas o que acontece? A Beija achou que o Antônio foi quem atacou ela ali no final da festa, que foi ele que violentou ela, porque o Antônio chegou ali na chácara do Jatobá disfarçado de freira. Então ela deduziu, a pessoa que violentou ela estava com o hábito de freira, então só podia ter sido o próprio Antônio, certo? Mas aí é que tá. A Beija, ela contratou o Rômulo era o namorado, o ficante, o amante da Olívia, pra ir atrás do Antônio e dar um susto nele. Só que ela falou que não era pra matar, era pra deixar ele vivo, só queria dar um susto, que ele desse um susto no Antônio. O Antônio já estava preso e o Rômulo fez de tudo para ser preso e ficar na mesma cela que o Antônio. Ele roubou umas frutas lá de uma quitanda, foi preso, quando chegou lá na cela, começou o duelo entre os dois. Então, o Rômulo acaba esfaqueando o Antônio fica muito mal, e ele, no seu leito de morte, pede para chamar todas as mulheres dele, né, a Beija, a Angélica, Candinha, a galera toda, e faz um discurso patético de despedida. Ai, porque eu sempre amei vocês, ai, porque isso, ai, porque aquilo, e no final ele morre. Graças a Deus, né? Tipo assim, o vaso é tão ruim que ele demorou horrores, porque deu tempo de todo mundo ir até o local onde ele estava agonizando, deu tempo de todo mundo chegar lá, pra depois o cara morrer. O cara ainda falou pra caramba antes de morrer. Isso me deixou bem incomodado, pra ser sincero, mas finalmente veio aí, ele morreu, se despediu, eu fiquei com medo, gente, eu fiquei com medo tão grande dele retornar, entendeu? Dele tá ali no leito de morte, do nada, ele voltar à vida. Eu falei, Senhor, vai repreendendo, Senhor, vai repreendendo todo o mal. Foi repreendido e ele vazou, foi com Deus, ou sei lá com quem ele foi. Eu sei que ele encontrou o fantasma da avó dele e foi-se embora. Para a alegria de todos nós brasileiros, certo? Mas aí é que tá, teve consequências, porque o inspetor conseguiu arrancar a informação do Rômulo de que a Beija contratou ele, só que a Beija conseguiu driblar ali o esquema de que, na verdade, o Antônio, no caso, se aproveitou dela, se serviu dela e não apagou. Então, ela falou ali no meio dos jurados, ali diante do juiz,
que ela pediu pro Rômulo ir atrás do Antônio apenas para pegar o pagamento que ele estava devendo a ela, que não era para matar, digamos assim, era apenas para dar um sustinho básico para poder recuperar o dinheiro que era para ser dela, que era pro Antônio pagar pra Beija por ter se servido dela de graça. Então ela foi muito esperta nessa questão aqui. E aí que aconteceu que eles não conseguiram provas suficientes para poder incriminarem a Beija e acabaram libertando ela. Só que depois que libertaram ela, o Rômulo não aguentou toda a pressão, porque o Rômulo iria responder pelo assassinato do Antônio, e acabou que ele tirou a própria vida. Bom, o desfecho da Joana eu não gostei, tá? Vou ser sincero. A Joana disse que queria seguir seus sonhos. Ai, porque queria isso, fazer isso e aquilo. Ai, porque eu quero ir pro exército. Ai, mãe, mas por que uma mulher não pode servir ao exército? Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, tá? Eu imaginava que a Joana iria ficar no lugar da Beija. A Beija iria se aposentar e a Joana seria a nova dona da chácara do Jatobá, o que não aconteceu. Eu confesso que fiquei bem decepcionado nessa questão. E aí chegamos ali no final do capítulo 39, onde a Beija, ela tá ali sozinha, tá triste por conta da morte do Antônio, a despedida da filha, né, a Joana que já tinha ido embora, e tudo isso que estava acontecendo, até finalmente chegar alguém ali apontando uma arma para ela, e a gente descobre que é a Maria. Só que aí que vem a questão, galera, então era a Maria a assassina esse tempo todo? Era ela que estava atacando todas essas prostitutas? Isso que eu fiquei meio com o pé atrás. Agora sim, eu vou assistir o capítulo 40 e depois eu volto aqui para contar tudo o que eu achei emendado nessa primeira parte desse vídeo que eu gravei, beleza? E você acha que eu acredito que você só se deita com a Angélica? Eu sou homem, eu posso. Por quê? Então, pessoal, eu já assisti o capítulo 40, eu vim assistir só depois que saiu mesmo na HBO Max. Então, como eu não vou ter tempo para gravar e nem nada, então eu vou fazer esse restante do vídeo aqui por narração, beleza? Então fiquem tranquilos que vai ser bem de boa essa parte. Vocês viram que ali no final, né, do capítulo 39, a Maria apareceu ameaçando a Beija com uma arma e tal, e ficou falando que tudo é culpa dela, que todas as minhas desgraças foi por sua culpa, que você que me desvirtuou. E a Beija tentando acalmar a Maria. Maria, olha, calma, você não precisa fazer isso e aquilo. E a Maria foi falando, foi por sua culpa que eu fiz aquilo com aquelas mulheres e não sei o que. E a Beija começa a confrontar a Maria, falando, Maria, então foi você que fez aquilo com todas aquelas mulheres? E ela disse que sim, que fui eu que fiz e tal. Só que até aí, a Beija estava entendendo de que ela estava confessando que foi ela que matou as prostitutas. Só que na verdade não foi isso. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Bom, Fortunato, né? O Fortunato, ele realmente teve um fim bem trágico, mas poderia ter sido mais trágico ainda. O Belgarde, ele pediu para soltá-lo da prisão. Todas as suspeitas, todas as acusações contra ele foram liberadas, e o inspetor Belgarde declarou seu amor por ele, diz que o ama desde o primeiro dia. Então eles se beijaram. No momento que eles se beijaram, o padre, aquele padre safado, o padre Otávio, encontra eles. Então o padre organiza um mutirão, um motim mesmo, para poder ir atrás dos dois. Eles se esconderam na casa da Beija, a Beija abrigou eles, aí só que eles iam arrombar de todo jeito, e a Beija falou para eles fugirem pelos fundos. Eles fugiram, a população de Araxá foi toda atrás deles, até que eles chegaram num local onde tinha um barranco, não tinha para onde ir. O Fortunato fala para ele que se for pra gente terminar, que seja junto, mas eu não quero ser pego por eles. Então eles olharam para baixo, viram que não tinha outra solução, que a população ia lixar eles. Então os dois decidiram pular do penhasco. E assim, gente, foi triste? Foi. Eu vi que muitas pessoas na internet ficaram revoltadas, dizendo que não sei o que, em pleno 2026, com tanto caso de crimes contra os homossexuais e tal, e eles romantizarem isso. Eu entendo as pessoas que têm essa opinião, mas eu não digo que eles fizeram isso apenas para mostrar que casais gays só têm finais
tristes. E também não apenas pela questão da época. Porque na época, gente, aquilo ali, o que a novela mostrou, foi coisa que realmente acontece, que acontecia e que não é isento de acontecer, mesmo nos dias de hoje. Mesmo no século XXI, esse tipo de coisa acontece contra os homossexuais. Então não seria diferente ali. Mas eu preferi que o final deles, óbvio, eu preferia que eles ficassem juntos, fossem felizes, saíssem de Araxá e fossem viver felizes para sempre como um casalzinho bonitinho, lindinho. Mas eu preferi que fosse assim do que eles serem mortos pela população. Porque aí sim, aí eu ia ficar muito indignado se o final deles fosse dessa forma. Beleza, morreram, mas pelo menos morreram juntos, um entregando seu amor pro outro, e foi isso. E agora sim vou falar da revelação, da questão de quem é o assassino das prostitutas, que até então, até no começo, na primeira metade desse último capítulo, a gente estava achando que era Maria. Só que quando a Beija, ela meio que ajuda, digamos assim, a Maria a escapar ali pela água, pelo rio, a gente vê um flashback da Maria confessando pra Beija que ela chegava a abordar sim as prostitutas, mas ela só tinha relações sexuais com elas e pagava elas. Dava umas moedas ali pra elas e pronto, e depois ela ia embora. Só que não era ela que matava as vítimas. Ela chegou talvez a enforcar a Olivia. Ela chegou a enforcar a Olivia com aquele negócio lá do rosário. Porém, quem finalizou o serviço foi outra pessoa. E a Beija pergunta pra ela quem foi essa pessoa. E a gente descobre que foi o Valdo. O Valdo, como vocês sabem, ele sempre foi afim da Maria. Entendeu? Sempre foi muito afim, tentou ajudar ela a sair daquele convento e tal. Eu desconfiava, mas ao mesmo tempo esperava que ele não fosse tão gado assim, porque na minha opinião ele foi muito gado. Ele estava fazendo isso pra limpar a imagem da Maria, porque o inspetor, ele estava vendo que não havia resíduos de sêmen no corpo das vítimas, então poderia ser que a pessoa que está fazendo isso seja uma mulher. Então, o Valdo, vendo que todas as acusações estavam apontando para Maria, ele decidiu agir. Ele ia de encontro com as mulheres com qual a Maria se deitava e depois violentava elas e matava, certo? E deixava resíduos lá de sêmen para todo mundo saber que foi um homem que fez isso. Então, resumindo, ele, o Valdo, que é o assassino das prostitutas de Araxá. Aí depois que passou tudo isso, o padre Otávio, ele foi destituído da igreja, chegou um novo padre lá, dizendo que recebeu as reclamações em relação a ele, do bispo e tal, e assumiu a congregação ali de Araxá e graças a Deus ele foi embora. Uma pena que ele não foi punido pelas coisas que ele fez, porque ele fez coisas muito graves e apenas foi destituído do cargo como se tivesse só rompido uma regra de uma gincana. Isso aí eu achei muita covardia. Então todo mundo voltou ao normal, Araxá voltou ao normal, quem era punido foi punido e, na verdade, eu até esqueci de falar, e o Valdo não foi punido, tá, gente? Ficou lelé da cuca e ficou tipo, sabe, que nem a Maria tava ficando durante a novela, ele ficou todo doido. A Ceci, ela virou uma alcoólatra, doida também, então outra que teve um desfecho assim bem vago. E pelo menos a nossa Carminha, o Honorato e o Vicente e tal, eles tiveram um desfecho até satisfatório ali entre eles. O desfecho da Beija eu achei bem qualquer coisa. Entendeu? Passaram-se anos, ela envelheceu, voltou a ficar na casinha onde ela morava e tal, ela se destituiu daquela vida de luxo. Também achei assim, sabe, tipo, tá, beleza, era meio que esperado, mas eu achei que ficou muito, ficou muito assim. Agora sim, falando a minha opinião geral em relação à novela. Eu acredito que a novela, ela começou com um saldo muito positivo, mas ela se perdeu muito ali a partir da segunda fase, quando passa aqueles 17 anos. Eu achei que se perderam muito, eu achei que a correria que já estava tendo na primeira fase, eles intensificaram nessa segunda fase. Personagens entrando e saindo ali, que ninguém se importava. Alguns personagens que simplesmente sumiram ali, eles não deram um desfecho digno. E aquilo que eu tinha comentado do Botelho ter morrido fora da tela, nem desenvolveu a forma que ele morreu, foi preciso mostrar isso através de um flashback. Então muita coisa eles desperdiçaram, sem contar que muitas cenas assim, eu sei que eles tentam
mostrar de uma forma que não é destinada ao público conservador. E longe disso, porque eu não sou conservador, não sou politicamente correto, mas às vezes eu acho que eles exageram na dose. Eles passam um pouco do ponto, então a impressão que dá é que eles colocam tais cenas ali só para chocar, entendeu? Então, beleza, quer chocar? Choca. Mas faz de um jeito que fique bem desenvolvido. E não de qualquer jeito, entendeu? E não solto, assim, gratuito, do jeito que eles estavam fazendo. Então, assim, o meu veredito total, assim, da novela é esse, entendeu? Eu acredito que ela tem, sim, uma ótima produção, tem um elenco de peso. A Grazi, ela realmente, ela segurou essa novela nas costas, juntamente com a Indira, né, a atriz da Maria, e alguns outros atores ali, são atores muito bons, mas a narrativa e alguns personagens ali foram totalmente desperdiçados e a gente teve um final assim bem, um final bem qualquer coisa, não parecia que era um grande final de novela, então eu nem entendi o porquê que a HBO não enviou esse final pra gente, porque não foi grande coisa assim, não tinha tantos spoilers. Então, meio que a maior revelação seria quem seria o assassino das prostitutas, e foi uma revelação bem qualquer coisa. Então é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa saga de Dona Beija aqui no canal. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos. Beleza? Beijão e até a próxima.